Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ler Gênesis capítulo 9. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação: as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo, plantou uma videira e certo dia bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros. Em seguida entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem, e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e depois morreu. Gênesis 9 fala sobre o recomeço. Nosso Deus, que é o Senhor, que criou todas as coisas, agora no capítulo 9, Ele está, a partir de 8 pessoas, recomeçando a terra, no sentido de um novo tempo sobre a terra, uma nova criação. É interessante perceber que a Bíblia começa com a criação de Deus e a Bíblia termina com uma nova criação, do novo céu e da nova terra. Mas aqui, amados, após o dilúvio, Deus revela a bênção dele sobre Noé e sobre os seus filhos, dando a eles a responsabilidade de repovoar todo o planeta, de dar continuidade ao relacionamento com Deus e ao cuidado com toda a criação.
Então Deus está aqui através de Noé e sua família, transferindo para eles novamente a missão, o chamado de manifestar a glória de Deus sobre a terra, andando na presença de Deus e cuidando da criação. É importante perceber isso, que desde Gênesis, Deus enfatiza que Deus criou o jardim para o homem cuidar, desfrutar, e através do relacionamento do homem com a criação, a glória de Deus ser revelada. Ou seja, Deus não criou o homem para glorificar a Ele mesmo, ao homem. Deus criou o homem para glorificar a Ele, ao Senhor, ao Criador, e nesta missão, nessa tarefa nossa de glorificar o Senhor, irmãos, nós também somos responsáveis de administrar, cuidar da criação de Deus. Isso faz parte da nossa missão. Em Gênesis 9, então, nós vamos perceber 5 princípios muito importantes para nós nesse tempo. Primeiro, Deus abençoou Noé e os seus filhos para que eles repovoassem a terra. Irmãos, Deus, quando nos abençoa, sempre a bênção não tem uma finalidade em nós mesmos. A bênção de Deus é para um propósito. Deus abençoou, nós vamos ver depois, Abraão, e disse: seja tu uma bênção. E agora Deus abençoa Noé e os seus filhos, e diz para eles no versículo 1, assim como disse lá em Gênesis no capítulo 1, nesse momento aqui de recriação, Deus diz: sejam fecundos ou férteis, multipliquem-se, enchem a terra. A Bíblia começa aí, o capítulo 9, o versículo 1, começa dizendo: Deus abençoou Noé e os seus filhos. A bênção de Deus é para que a gente seja bênção para outros, é para que a gente pense nos que estão perto da gente, para que a gente pense em alcançar, favorecer, influenciar o território onde Deus nos coloca. Irmãos, Deus te chamou para ser bênção no lugar onde Ele te plantou, no lugar onde Ele te colocou, na sua casa, na sua cidade, no seu bairro. A bênção de Deus é o favor dele para que através da gente outros sejam abençoados. Em segundo lugar, Gênesis 9 nos mostra a relação do homem com a criação que foi afetada. A relação do homem com a criação, depois do pecado, foi totalmente afetada. Deus criou o homem para se relacionar com o jardim e com os animais, com as plantas, de forma equilibrada, de maneira harmoniosa. Mas perceba aí no capítulo 9 de Gênesis, que agora Deus diz o seguinte: os animais vão ter medo de vocês, os peixes vão ter medo de vocês. Como que o pecado, irmão, ele tem essa terrível característica de destruição, de afastamento, de gerar sentimentos como medo, raiva, distanciamento, indiferença. E aqui fala da criação. Os próprios animais, eles teriam uma relação com o homem agora desequilibrada, né? Agora os animais teriam medo, e a partir de Gênesis 9, Deus diz: a partir de agora vocês podem até se alimentar dos animais. Interessante perceber então que o homem, antes de Gênesis 9, ele era praticamente aí vegetariano, né? Praticamente, porque ele comia somente das ervas do campo, das frutas, e agora Deus mostra o desequilíbrio, sabe? A gente vai ver na palavra de Deus que não há uma proibição da gente comer carne, mas, irmãos, a Bíblia fala muito sobre uma dieta alimentar equilibrada, sem os excessos, sem o que a gente às vezes já se acostuma em nossa cultura a achar que a gente pode comer de qualquer maneira. Nós precisamos aprender com o Senhor acerca disso também. A Bíblia fala isso. Então, a partir de agora, o homem, ele afeta a criação de maneira direta. Os animais têm medo do homem. O homem, ele se alimenta também dos animais. Lá na lei, Deus vai colocar até alguns animais que Ele proíbe, por uma questão até de higiene. E como que a alimentação desequilibrada traz problemas para a saúde humana, e isso tudo é princípio de Deus. Então, o pecado, ele afeta a relação do homem com a criação. Quando Deus coloca o homem e dá a ele autoridade para governar, irmãos,
para ser alguém que vai administrar, Ele espera que a gente faça isso com justiça, com sabedoria, com justiça, com equilíbrio, e não movido pela ganância, não movido pelo ódio, não movido apenas por uma sensação de querer ter mais prazer e mais prazer. As pessoas, o ser humano tem a tendência de destruir a criação por razões das mais terríveis, né? A ambição faz tantas pessoas estarem destruindo toda a criação de Deus. Terceiro lugar, Gênesis 9 nos mostra que Deus estabelece uma nova aliança. A gente vê isso claramente aí no texto, no versículo 9 de Gênesis 9, o Senhor diz isso: então disse Deus a Noé e a seus filhos, confirmo aqui a minha aliança com vocês e seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, animais domésticos, selvagens, todos os seres vivos da terra. Irmãos, então Deus está mostrando aqui que Ele nos chama para viver na presença dEle através de uma aliança. E não só foi feita uma aliança com Noé, foi feita com Noé e sua família. E não só com Noé e sua família, Deus fez uma aliança com toda a criação. Às vezes a gente acha que a criação, o meio ambiente, é apenas um pano de fundo para a gente viver como a gente quer, e nós é que somos os importantes da terra. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano, ele traz a dignidade, e ele deve ser realmente entendido como aquele que Deus criou para viver na sua presença e relacionar com Ele como filhos. Mas Deus criou toda a criação para a glória dEle. Nós precisamos entender isso. Isso vai nos fazer cuidar mais da criação, contemplar mais a glória de Deus em coisas simples do dia a dia, ver a mão de Deus por todos os lados. A glória de Deus está em toda a criação. E Deus faz aqui uma aliança em Gênesis 9, nesse novo momento de recriação, ou poderíamos dizer, um recomeço. Aqueles animais que estavam ali dentro da arca, Deus disse o seguinte: a partir de agora eu faço uma nova aliança, eu faço uma aliança com vocês. E toda aliança na Bíblia tem várias características, mas tem 3 características principais. Toda aliança tem promessas ou juramentos, toda aliança tem um sinal simbólico ou objeto simbólico, e toda aliança tem uma característica de fidelidade. Então Deus aqui está dizendo o seguinte: a minha promessa é que a partir de agora eu jamais destruirei a terra com dilúvio, com água. O sinal desta aliança eu vou colocar nos céus. Toda vez que vocês verem este arco, né, o arco-íris, eu vou me lembrar da minha aliança com toda a terra, com o homem, com toda a criação, de não destruir. E quando a Bíblia usa essa expressão, Deus vai se lembrar, não é que Deus esquece, é como se Deus vai se atentar, Ele vai estar ali se movendo por causa daquela palavra que Ele já deu. Então a promessa de Deus é não destruir mais a terra com dilúvio, o sinal simbólico é o arco-íris que Deus coloca, e a fidelidade de Deus, Ele diz para sempre, jamais a terra vai ser destruída com água. Importante perceber isso, irmãos, porque 2 Pedro, e depois vale a pena os irmãos lerem, você que está se alimentando da palavra e procurando compreender, 2 Pedro 3, de 5 a 12, o texto diz que a terra não será mais destruída por dilúvio, mas Deus está reservando todas as coisas para o fogo do juízo final. Haverá, sim, sobre a terra, um juízo de Deus através do fogo. O que não foi redimido pelo sangue, o que não foi purificado pelo sangue, aquele que não foi salvo pelo sangue de Jesus, o fogo de Deus vai vir sobre a terra, e não vai vir para acabar com a terra, mas vai vir para purificar a terra. O fogo de Deus virá para uma purificação sobre toda a terra, assim como, irmãos, no tempo do dilúvio, Deus, Ele não destruiu o planeta, Deus destruiu o mundo de pecado e de rebelião. Assim como no dilúvio, Deus no final dos tempos vai destruir o pecado e a devastação que o pecado trouxe sobre a terra, sobre o planeta. O fogo de Deus que virá no dia do juízo, virá para purificar,
para o início de uma nova criação, e nós estamos próximos desse dia da volta do Senhor Jesus, onde o Senhor vai purificar toda a terra, destruindo o pecado, o sofrimento, a injustiça. Às vezes nós ficamos tão revoltados com a injustiça humana, dos governos, da maldade humana. Amado, só o dia do Senhor trará renovo, restauração e restabelecimento da harmonia perfeita do homem com o Senhor, do homem com o seu próximo e do homem com a criação agora redimida. É muito importante perceber isso, porque nós, quando lemos Gênesis fala da criação, e nós aguardamos o novo céu e a nova terra. Isaías 65 vai falar dessa redenção de toda a terra. O Salmo 96, de 10 em diante, vai mostrar que a criação toda ela exulta na vinda do Senhor. O dia do juízo do Senhor é aguardado pela criação. Salmo 96, de 10 a 13, Salmo 98, de 7 a 9, estou citando porque os irmãos, se quiserem, podem examinar as Escrituras. Então a tarefa nossa é cuidar dessa criação para a glória de Deus e saber que a criação está debaixo de uma aliança com Deus. Por isso Romanos capítulo 8, de 19 a 23, diz que a criação geme e aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, aguardando o dia que ela será também redimida. Como será? Não sabemos, mas o Senhor, Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Colossenses 1, de 15 a 23, fala que Deus, em Cristo Jesus, Ele vai reconciliar todas as coisas. Ele reconcilia todas as coisas em Cristo Jesus. Em Romanos 8 fala que há 3 gemidos sobre a terra, há 3 gemidos, aquele clamor íntimo, há o gemido do Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há o gemido dos filhos de Deus, aguardando o dia da redenção, e há um gemido da própria criação. E sempre lembro aos irmãos que a palavra natureza não aparece na Bíblia, pelo menos em 99% das versões. A palavra bíblica é criação. A palavra natureza, ela vem de uma ideologia humanista, ela foi inserida na sociedade nas últimas décadas, para poder tentar convencer e estabelecer na mente das pessoas de que tudo que existe surgiu de forma natural, uma evolução, e nada disso é verdade. A Bíblia diz que existe um Criador, um Senhor, que é o único Deus, digno de ser adorado, e tudo que está ao nosso redor, irmão, é criação do Senhor. Quando a gente usa o termo criação, nós estamos apontando para um Criador, para o Deus Todo-Poderoso. Então Deus, Ele faz uma aliança com Noé e com sua família e com toda a criação. Mas em quarto lugar, é importante observar um detalhe também nesse texto. Gênesis 9 nos mostra Noé se embriagando com o fruto do seu próprio trabalho. Irmãos, Noé era um homem íntegro, justo, ele andava com Deus, ele ficou 1 ano vendo o resultado do juízo de Deus sobre a terra. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, aqui em Gênesis 9, que ele plantou uma vinha quando ele saiu da arca, versículo de número 18. E ele planta ali no versículo 20, uma videira, e ali ele bebe o vinho da videira que ele mesmo produziu, e ele fica embriagado. E embriagado ele foi e se deitou nu. Irmãos, isso é uma mensagem muito importante para nós. Noé é um homem íntegro, justo, que andava com Deus. No momento onde ele não vigiou, ele peca contra Deus. Ele se embriaga com o fruto do seu próprio trabalho. Às vezes a gente vence tantas batalhas, mas aí quando a gente começa a chegar o momento de desfrutar até das bênçãos que Deus nos deu, a gente não vigia. E se Noé é um símbolo para a igreja no final dos tempos, a igreja no final dos tempos nós temos que vigiar para não nos embriagarmos com as bênçãos, com os nossos próprios desejos, com o nosso próprio ministério, com o nosso próprio trabalho, com os excessos que a gente comete. Irmãos, isso é uma mensagem para mim, para você que está lendo essa palavra nessa manhã. Noé se embriagou com o seu trabalho. E aí, a última lição que eu quero destacar aos irmãos, em Gênesis 9, é que quando Noé, ele peca,
e seus filhos se aproximam dele. E a Bíblia nos diz que o filho mais novo, Cã, ele expõe a nudez do seu pai, enquanto os seus dois irmãos, Sem e Jafé, eles cobrem a nudez do seu pai. Há dois tipos agora aqui de geração que já surgem: os que estão expondo a vida do outro, a vida dos seus pais, a vida das suas autoridades, e aqueles que estão vivendo uma vida para cobrir o seu irmão, cobrir o próximo, não expor, não se levantar contra, não de alguma forma não atrair sobre si o pecado da ofensa à honra do outro. O que esse texto nos mostra, irmãos, e é importante porque está aqui logo neste recomeço, como um princípio, que Gênesis 9 nos mostra o princípio da bênção e da maldição. Há muitas pessoas que têm medo dessas palavras, mas são palavras bíblicas, e o texto diz que quando o filho mais novo, Cã, que é aí o pai de Canaã, de onde vêm os cananeus que habitaram na terra de Canaã, que tem o nome desse próprio filho de Cã, o texto diz, irmãos, que ele, quando vê o pai nu, no versículo número 22, ele sai para contar aos irmãos. A desonra. Por trás da maldição sempre tem desonra. Por trás da bênção tem a honra. Você quer resgatar a bênção de Deus plena sobre a sua vida? Honre ao Senhor, a palavra de Deus, e honre as pessoas. Aprenda a honrar os seus pais biológicos, seus pais espirituais. Aprenda a honrar o ser humano, porque a Bíblia diz que todo ser humano tem dignidade pelo fato de ser a imagem e semelhança de Deus. Nós podemos estar atraindo maldição porque estamos expondo a vida de outros, estamos desonrando pessoas. Este ato de Cã trouxe maldição sobre ele. O Noé, quando ele despertou da sua bebedeira, ele logo libera essa palavra no versículo 25: maldito seja Canaã, que ele seja o mais insignificante entre os seus parentes. Sabe, irmãos, a gente percebe logo no recomeço, pela graça de Deus, porque aqui é a graça de Deus. A graça de Deus estava dando oportunidade para 8 pessoas recomeçarem, repovoarem a terra. A gente percebe aqui um ensinamento do Senhor: não exponha a nudez do próximo. Quando nós expomos a nudez do nosso irmão, o erro do nosso irmão, nós vamos trazer sobre nós a culpa dos pecados deles. Deus nos chamou para ser como os 2 irmãos de Cã, Sem e Jafé. Quando você percebe algo errado, não julgue, tente cobrir em oração, tente ajudar. O Senhor Jesus disse: se o teu irmão pecar, vá você a ele, não é para expor a outros. Há pessoas que eles se acham sinceros porque eles falam para outros, mas eles falam também para a pessoa. Mas a Bíblia diz para você procurar a pessoa e não expor. E se a pessoa não te ouvir, num contexto de igreja local, você pode procurar alguém mais maduro para ir junto, para tentar ajudar aquela pessoa, mas nunca ser alguém que expõe a nudez, que vai estar se tornando juiz, porque isso certamente vai nos tornar reprováveis diante do Senhor. Irmãos, a minha oração é que nós possamos aprender com a palavra a cada dia e colocar em prática na nossa vida, que a palavra de Deus é para nós. Há um detalhe no texto que a gente não dá para falar sobre tudo, mas o texto fala também sobre aí a pena de morte que Deus estabelece. Ele diz: olha, quem matar uma pessoa também será morto. Isso mostra aí como que Deus valoriza a dignidade de cada pessoa. Por isso, quem tira a vida de alguém, realmente há um juízo de Deus sobre essa pessoa. A Bíblia fala disso. Isso não significa que nós somos a favor da pena de morte, mas a Bíblia mostra, irmãos, que a vida humana tem que ser valorizada, e aquele que intenta contra a vida humana, ele tem que ser realmente julgado. Por isso Deus coloca os governos, a lei, ela é dada para limitar essa propagação do mal.
E como é terrível, quanto mais uma sociedade se torna perversa, injusta, menos ela valoriza a vida humana. Então os que intentam contra o ser humano precisam ser realmente julgados, inclusive aqueles que incentivam aborto por simplesmente uma ideologia humanista. Nós precisamos condenar toda a prática contra a vida humana. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus que cria, e quando nós nos arrependemos, o Senhor é poderoso para recriar em nossa vida. O Senhor é poderoso para recomeços na nossa vida pessoal, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Assim como o pecado traz destruição, a graça do Senhor, ela restaura. E a tua palavra promete que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu oro para que cada um de nós sejamos como Noé em nossa geração. Nós possamos aprender com a vida dele íntegra e possamos aprender a vigiar também para não estarmos pecando contra o Senhor em momentos onde estamos distraídos. Pai, muito obrigado que o Senhor nos deu a honra de sermos teus filhos, nos deu a responsabilidade de cuidar da criação e fazer tudo isso para a glória do Senhor, e assim oramos, que vivamos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.